E aí, turma, boa tarde, como estão? Hoje a gente começa o capítulo 8, que também fala do Present Perfect, mas ele traz uma abordagem sobre questões de inovações tecnológicas, que é a parte de compressão textual, a parte do socioemocional, que a gente vai trabalhar aqui. Então, ó, ele começa sugerindo aqui esse jogo de 7 erros aqui, na página 68, certo? Então, vocês estão vendo dois quadrinhos que supostamente têm o mesmo ambiente, mas eles têm as diferenças de tempo, né? Então, aqui, o que vocês devem fazer? Vocês devem fazer os spots das diferenças entre as figuras. É um jogo de 7 erros, então vocês vão marcar aí o que é que vocês encontram de diferença, né? Levando em consideração que são diferenças tecnológicas. E aqui no número 2 ele pergunta qual dessas inovações você considera a mais impactante. Então você vai ranqueá-las numa ordem de importância. Por exemplo, o mais importante até o menos importante em questões de impacto na vida. E, por exemplo, o que é que você acha de mais importante, mais impactante aqui? Seria a internet? Seria o computador? Seria a eletricidade? Então, essas diferenças vocês vão marcar, né? Fazer os círculos aqui, que são os spots, né? Você vai dar uma spotada, como é a gíria de quem joga jogo de tiro, né? Você vai dar uma spotada nele aqui e depois você vai ranquear em termos de importância de impacto na vida, do número 1 até a quantidade que vocês encontrarem aí, 6, 7, enfim, certo? Já começa assim essa aula sobre inovação. Na página seguinte aqui, na questão de perspectives, na seção de perspectives, nós temos aqui inovações nas ciências e tecnologias podem fazer nossas vidas mais seguras e fáceis e mais confortáveis, como a eletricidade, a internet e as viagens aéreas. No entanto, alguns podem ter impactos negativos também. Então, lê o cartoon abaixo e responda as questões. Você tem aqui um cartoon que é They with the Family. Então você tem aqui uma família composta de, deixa eu ver, 3, 5, 7, 10 pessoas e 2 pets, né? E o pet fala aqui: Isn't it great to see the whole family getting together? Esse getting together seria se reunindo, estando reunida, né? Todo mundo junto. Então ele fala isso aí, você tem a imagem para você interpretar. Você tem todo um discurso contido nessa imagem. Então vamos lá. A primeira pergunta é aqui: What kinds of innovation are illustrated? Então, que tipos de inovações são ilustradas aí nesse cartoon que vocês podem perceber, né? Letra B. Who's not making use of some kind of technology? Quem daqui não está fazendo nenhum uso de tecnologia? Quem daqui desse cartoon? Letra C. What's the message the author is trying to express? Qual é a mensagem que o autor está tentando expressar através desse cartoon, através desse quadrinho? Number 2. Do you find it easier to express yourself through an electronic device than in person? If so, why? Ele quer saber o seguinte: se você acha mais fácil você se expressar através de um dispositivo eletrônico ou em pessoa. Se sim, por quê? Você acha mais fácil expressar pessoalmente com alguém frente a frente ali, você conseguir gesticular, acho que o gesto contribui muito, ou você prefere se expressar de uma maneira assim mais reservada, através de um texto você consegue colocar coisas que ao vivo você não consegue. E mesmo se for uma videochamada, você ainda fica retraído e prefere somente ali um relacionamento mais distante, né, para se expressar. Number 3. Do you agree with the author? Why or why not? Share your thoughts. Você concorda com o autor? Ele está perguntando se você concorda com o autor em relação a essa mensagem que ele está tentando passar. Você concorda com ele? Por quê ou por que não? Aqui ele está perguntando: Do you agree? Se você concordar com ele, você vai colocar Yes, I
do. Se você não concordar, você vai colocar no, I don't. E vai responder, e vai justificar porque ele está perguntando why or why not. Então, para justificar, você sempre vai começar aqui com because, porque ele está perguntando why, você vai responder com because. Because I think, I find, I don't think, I will, I won't. Então você vai justificar, mas começando sempre com because, certo? Página seguinte aqui nós temos na seção de insights, onde começa a interpretação textual de fato, né? Number one, ele pergunta aqui: when you or your family want to buy an innovative product or hire a new service, how do you decide if you should get it or not? And how do you decide which one to get? Ele quer saber que quando você ou sua família quer comprar um produto inovador ou contratar um novo serviço ou um novo tipo de serviço, como vocês decidem, ou se você não decide contratar ou comprar, né? Como é que você faz, certo? E quer saber se, na verdade, se vai comprar um telefone novo, como é que você como é que você deveria fazer? Como é que você deveria pesquisar? Ou você não deve pesquisar? Como é que você decide comprar aquele ou contratar aquele? Sim ou não, né? Aí você tem aqui 4, ou na verdade 5 opções para você marcar. Isso aqui são respostas pessoais. Ele coloca aqui: you ask your friends about it. Você pergunta aos seus amigos a respeito disso aí, desse novo produto ou novo serviço. You go to a store and ask the salesperson. Você vai na loja e pergunta ao vendedor. É sempre um risco, né? Você perguntar direto ao vendedor porque ele quer vender. You look for product reviews on the internet. Você procura por um review do produto, ou seja, uma opinião, uma revisão técnica, alguém que chegou lá e fez um comentário acerca daquele produto ou serviço. Ou também you read about it in a specialized magazine, se você ler sobre ele numa revista especializada. Ou outra opção qualquer. Eu, particularmente, não pergunto ao vendedor de cara, né? Não sei você, mas eu me imuno de informações para depois eu confrontar com o vendedor, para saber se ele não está me passando a perna e se ele sabe realmente o que está vendendo, porque muitas vezes o vendedor não sabe o que está vendendo, ele só diz que é o melhor porque é o mais caro, certo? Eu começo assim, sempre pesquisando. E geralmente você vai aonde hoje em dia? Você vai muito no YouTube ou em sites de venda e procura aquelas reviews que tem lá dos comentários, mas é sempre complicado aquelas reviews porque às vezes são pessoas que vão só na paixão, né, pelo produto. Amei esse produto, odiei esse produto, mas não consegue dizer porquê. Aqui, vamos lá então, gente. Number 2. A product review is a text written by someone who has bought and used a particular product or service, so other customers can learn the opinion about it before buying. What kind of information do you expect to find in a product review? Então aí está dizendo aqui que revisão de produto é um texto escrito por alguém que comprou e usou um produto particular ou serviço, para que então outras pessoas possam aprender com a opinião dele antes de comprar. Que tipo de informação você espera encontrar num product review? Então a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ver meu cursor aqui. Um product review. Vocês têm aqui um campo de busca. Vocês têm aqui um site, né? Vocês têm um browse category. Vocês podem buscar por categorias diferentes. E você tem aqui a opção de write a review. Para você colocar também a sua opinião aqui. Então, qual é o produto? Vocês têm aqui a foto do produto. Vocês têm aqui o nome do produto. Drone Laser Navigator Drone S60. Ele tem 4 estrelas, né? De 2 reviews. Tem 2 revisões sobre este produto. Aí, novamente, tem aqui o link para colocar uma revisão, né? Uma revisão assim, colocar seu depoimento sobre o produto ou colocar uma pergunta a alguém que venha te responder aqui dentro desse fórum, né? Aí, novamente, você tem aqui reviews, 2, quality, 2, product details. Aqui é onde você vem, clica para ver o detalhe técnico, né?
do equipamento, a parte de hardware e software dele. E aqui produtos similares, são aquelas sugestões que geralmente aparecem com base na sua busca. Geralmente isso aqui vem automático no site. Então você tem aqui o nome do cara que fez o review, que é o Moritz-Check. Olha aqui o perfil dele. Ele tem 17 reviews, um comentário, 5 perguntas. Ele deu 17 respostas e ele tem 14 votos de que foi útil essa review dele, que foi helpful, né? Que foi útil. Certo? Aqui embaixo vocês têm o Language Tip, como é de costume, que são as dicas de vocabulário para a interpretação do texto. Vocês têm termos que aparecem aqui, que geralmente são termos que você coloca isolado, você tem uma tradução, mas a tradução às vezes não te atende. Então aqui dentro do contexto da review de produto, você pode ter aqui um entendimento melhor. Então vamos lá aqui, ó. Ele deu 5 estrelas, 5 out of 5, 5 de 5. Esse review foi feito em junho, no dia 15 de 2018. Então o nome dessa review dele é Value for Money, valor por dinheiro, certo? Quanto que seu dinheiro vale, na verdade. Então ele coloca aqui, ó, If you're looking for a large size radio control drone, this is the best value one for the money. Se você está procurando por um drone grande, tamanho grande, large size, rádio controlado, ou seja, controle remoto, esse é o melhor que o seu dinheiro pode comprar. Essa é a melhor relação custo-benefício, né? Então, nos $149 online, incluindo a postagem, né? Lá do Big W, que deve ser a loja, it is large, 60 centimeters across, né? 60 centímetros através. Normal price, o preço normal dele é $249.95, então $249,95. E ele comprou por $149, incluindo a postagem, ou seja, incluindo o redespacho, a encomenda, né? O frete, incluindo o frete. Então já tem uma grana que salva, né? Aí ele continua. The 4 propellers are encased na black foam circular pods, ou seja, as 4 hélices propulsoras estão ali encapsuladas, né? Estão protegidas aqui ele está dizendo que isso aqui, as 4 hélices estão protegidas nesses circular pods aqui, para protegê-los to protect them from damage, para protegê-los de danos, né? Ou seja, de queda, encontrões, bate no muro, alguma coisa assim, ele cai. It has a 720 pixels, né? 720 pixels, uma câmera HD, que é on-board, ou seja, já é acoplado no drone, você não precisa botar uma câmera, já vem com a câmera, é on-board, which records at 30 FPS, frame per second, então que grava a 30 quadros por segundo, que é o ideal. Se você gravar a menos que 30, fica faltando quadros para completar a imagem, então você consegue ver uma gravação de 15 frames que parece que é desenho em quadrinho, assim, você muda, aí já está de um jeito, já não tem uma suavidade. Então o ideal no mínimo é 30 quadros por segundo, né? E 720 pixels é a resolução que o YouTube pede. Então, para começar, não é um Full HD, mas já é um HD, o que é muito bom. Não é profissional, né? Mas value for money. It needs an SD card not supplied. Ele precisa de um SD card, ou seja, um cartão de memória. O not supplied não vem incluso, né? Not included, not supplied, não vem, não tem esse suprimento aí, não tem esse equipamento, not supplied. After charging the receiver for 1 hour, depois de carregar o receptor por 1 hora, you get 25 minutes. Então, depois de carregar o receptor, você tem 25 minutos de runtime, de funcionamento. Por que está charging com ing aqui? Por causa da preposição depois. O verbo seria after charge, mas devido à preposição, você tem que colocar ing no verbo. The transmitter takes 4 AA batteries, né? O transmissor leva 4 baterias do tipo AA, né? Aquela bateria
bateria pequena, tamanho convencional, não a palito. Feature a 6-axis gyroscope and is capable of 360 degrees stunts. O que ele fala aqui? Que ele vem com 6 eixos de giroscópio e é capaz de stunts, são acrobacias de 360 graus, né? Dá pra fazer as piruetas lá. E o mainframe dele is made of fiberglass. Então o mainframe, ou seja, o quadro principal dele is made, que é o passado do verbo make, né? Que produzir, produzido, é feito de que? Fibra de vidro. Então muita diversão, lots of fun. As a novelty está escrito bem aqui, ó, novidade. As a novelty, or you can check the condition of your roof tiles, gutters, satellite dishes, etc. Então muita diversão e como novidade você pode verificar as condições das suas telhas, roof tiles, né? Somente tiles é azulejo, então roof tiles é azulejo de telhado, telha. Canaletas, parabolic, satellite dish é aquele prato, né? Tipo aquele prato da Sky, né? Aquela antena da Sky, satellite dish, etc. Então, com o drone você pode, além de se divertir, você pode verificar as suas condições de telhado como um todo, without having to get on the roof, sem precisar ir ao telhado. I believe that Australia's posted thinking about a really big one with the GPS and a winch to deliver parcels to your door. Então, eu acredito que a Australia Post está pensando sobre um bem grande, a really big one, um bem grande, com um GPS, né? Em um gancho ali, uma coisinha que pendura, que leva ali um ganchinho. Para o quê? Deliver, para entregar o quê? Pacotes na sua porta, fazer entregas através dos drones. Vamos na página seguinte aqui. O exercício número 3 aqui, ó. Now take a quick look at the text and see if you can find the information you listed in Activity 2. Então vocês vão olhar o texto de novo, rapidinho, e ver se vocês encontram a informação que vocês listaram lá na atividade 2, que são essas aqui, ó. Vocês listaram várias coisas que vocês esperam encontrar na revisão de produto. Vocês vão olhar lá e olhar o texto e ver se vocês encontrar as informações. Number 4. According to the text, write true or false. Então tá aqui, ó, um joguinho de verdadeiro ou falso. Primeiro aqui, the review is called Morsek. O revisor lá, a pessoa que escreveu o review, é chamado de Morsek. Esse é o nome do perfil dele. Verdadeiro ou falso? The text does not describe what the drone can do. O texto não descreve o que o drone pode fazer. O texto descreve ou não descreve o que o texto pode fazer? Sim ou não, né? True ou false? The author explains what the drone looks like. Tipo, size, material, shape. Então o autor explica como o drone se parece, tamanho, material usado e formato. Readers of these websites like the author's reviews. Então os leitores deste website gostam das revisões, né, do autor, dos reviews que o Morsek fez. Eles gostam, sim ou não? The reviewer does not like drones. O cara que escreveu esse review não gosta de drones. The description of the product does not include technical details such as the quality of the camera. Então, a descrição do produto does not include, não inclui detalhes técnicos como a qualidade da câmera. Não inclui a qualidade da câmera. Tá lá dizendo, né? 720 pixels, HD, HD. Então, esse aqui claramente é falso. Number 5. Find the following information in the text. Vamos lá. The number of the customer reviews Morsek has written. Então, o número de revisões de consumidor que o Morsek escreveu. Has written. Present perfect. Não vamos traduzir como tem escrevido, que fica feio. É escreveu, mas não escreveu. Acho que quer dizer que ele continua fazendo esses reviews, né? Amanhã tem 18, depois tem 19. Então, todo dia é presente para ele mesmo. Então, começado no passado. Tá aí, passado, presente, present perfect. The number of reviews these drones has. Então, ele tem só esse drone que tem uma quantidade de reviews feitas. Uma quem fez foi o Morsek, outra foi outra pessoa, obviamente, ou os dois foi ele. Mas só esse drone tem
a quantidade de reviews. E o MorrisX tem uma quantidade de reviews ao total, né? Amount of money Morris saved buying his drone from Big W. Então, a quantidade, o montante de dinheiro que o Morris economizou comprando esse drone lá do Big W, que é um site de venda online. Quanto que ele economizou? Você tem o preço que ele põe e o normal price que ele põe também. Você faz as contas e diz aqui quanto que ele economizou. Letra D. Possible use of the drone. Quais são os possíveis usos do drone? Do drone. Quais são? Ele lista lá, né? Letter E. The reason why Morrisek gave the drone a 5-star rating. Quais foram as razões ou a razão que fez com que Morrisek deu uma review de 5 estrelas para esse drone? Letter F. Something you need to buy separately in order to use the drone. Alguma coisa que você precisa comprar separadamente para usar o drone. Alguma coisa que você precisa comprar separadamente é uma coisa que está not supplied or not included, né? Quais são essas coisas? Letter 6. Go back to the text and underline the facts and circle the opinions. Gente, vocês vão fazer isso aqui lá no texto mesmo. Vocês não precisam escrever. Vocês vão lá no texto e vocês vão sublinhar os fatos. Os fatos não são discutíveis. E circular as opiniões. Opiniões são leituras e interpretações que pessoas dão acerca de várias coisas. Então, vocês vão separar o que é fato e o que é opinião. O fato você vai marcar, passar o traço embaixo. E as opiniões, que são os achismos, né? Cada um tem a sua interpretação da coisa, vocês vão circular. Number 7. Did you find Morrisech's customers review helpful? Why or why not? Você achou que útil esse review do Morrisech como consumidor? Sim ou não? Por quê, né? Como ele perguntou aqui, did you, no passado, se você achou útil, ou se você disser que sim, você vai responder yes, I did, com o próprio did. Se você disser que não achou útil, porque toda aquela informação detalhada que ele colocou lá, ainda assim não foi útil para você, que você é uma pessoa tão exigente assim, você vai colocar no, I did not, ou I didn't, certo? E explicar o porquê. Como ele está perguntando o porquê, você vai responder o porquê com because. Because I didn't find tal information. Because I like the information, the detailed, all the things that comes with the products. Você vai ali dar uma explicação breve, certo? O log, vocês podem fazer se vocês quiserem, porque ele exige que só uma pessoa, e ele pede o seguinte, que você escolha um produto ou serviço inovador que você conheça bem. Você tem que ter propriedade para escrever. Então escreva sobre suas ideias nos tópicos. Use the bullets below. As bullets que ele fala são essas balinhas aqui, as marcas. Então vai colocar suas ideias sobre algo que você conhece bem. No número 2, ele pergunta que você acha, pense sobre o positivo e o negativo, características do seu produto ou serviço. O que é que tem de bom e o que é que tem de ruim. Então decida quantas estrelas você daria para ele, certo? Você pensou aqui de repente num telefone que é feito de pedra, então você vai colocar lá telefone de pedra, característica pesado, duradouro, indestrutível, não voa, né? O vento não leva, são coisas negativas. Afunda, pesado, o touch na pedra não funciona legal, então essas coisas que ele quer saber sobre algo que você conhece bem. Certo? Então a parte de insights e perspectives sobre compreensão textual da unidade 8 finaliza. Então, gente, finalizamos aqui a primeira parte do capítulo, certo? Nós voltaremos com o Language Arena falando mais do Present Perfect. Seria, acho que a última aula sobre Present Perfect. Então, é isso aí. Até a próxima aula. See you next class. Bye bye.